Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, agora a gente vai estudar aqui as cotas dentro dos fundos de investimento. Primeiro ponto que a gente tem que entender é que essas cotas, elas correspondem a frações ideais do patrimônio. Na verdade, as cotas, elas são o menor pedaço, a menor fração do patrimônio líquido de um fundo de investimento, ou então, de uma classe de um fundo de investimento. É o seguinte, eu vou ter aqui um fundo, esse fundo ele vai ser de uma classe, pode ser a classe renda fixa, e esse fundo, ele vai ter um patrimônio, que vai ser o valor que vai ser utilizado aqui para fazer os investimentos financeiros. Quando eu divido esse fundo aqui em diversos pedacinhos, esses pedacinhos aqui são as cotas. E o investidor, caso ele tenha interesse em entrar nesse fundo de investimento aqui, ele vai ter que adquirir essas cotas. E aí ele passa a ser, então, um cotista do fundo de investimento. O detalhe é que essas cotas, elas são escriturais. O que significa isso? Significa que essas cotas, elas têm um registro em uma conta de depósito. E além disso, as cotas, elas são nominativas. Elas estão em nome do investidor, tá? Então, essa pessoa que adquiriu as cotas, a partir do momento que ela faz a subscrição das cotas, ela vai passar a ter o nome dela nessas cotas aqui. Então, as cotas, elas são escriturais e elas também são nominativas. Como é que a gente chega aqui no valor de cada cota? Tá? Como é que a gente vai fazer essa divisão para chegar no valor de cada cota? A gente faz assim, dessa forma aqui, através de um cálculo, tá? Que resulta da divisão do valor do patrimônio líquido de cada classe pelo número de cotas da mesma classe. Então, se eu tiver só uma classe e não tiver subclasses, eu vou fazer a conta dessa forma aqui. Eu vou ter o PL desse nosso fundo, dessa nossa classe aqui, e o PL, por exemplo, pode ser de 1 milhão, tá? Se eu tiver 1.000 cotas nesse fundo aqui, tem um total de 1.000 cotas, e o patrimônio é de 1 milhão. Patrimônio líquido. Patrimônio líquido porque a gente desconta todas as despesas antes de fazer esse cálculo aqui. Então, é só eu dividir patrimônio líquido pelo número de cotas e eu vou chegar no valor de cada cota. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho que cada cota ela vale R$1.000. Se o investidor ele quiser, por exemplo, colocar R$5.000 nesse fundo de investimento aqui, nessa classe de fundo de investimento, ele vai ter que comprar 5 cotas. E aí essas cotas, elas vão ser escriturais e vão estar no nome dele, nominativas. Se o fundo ele possuir subclasses, o valor de cada cota dessa subclasse vai ser apurado também pela divisão do patrimônio líquido, mas o patrimônio líquido atribuído à respectiva subclasse, tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui essa subclasse aqui, ela tem um PL de 300 mil e ela tem 300 cotas, aí eu vou fazer a divisão aqui. Até vou colocar diferente, vamos pensar que aqui não tem 300 cotas, tem 150 cotas. Aí eu vou fazer a divisão do PL, 300 mil, dividido por esse número de cotas que tem aqui. Cada cota para essa subclasse vai valer R$2.000. Então eu vou fazendo aqui as divisões. Se tiver subclasses, eu vou ter um patrimônio para cada subclasse. Se eu não tiver subclasses, aí eu vou ter um patrimônio para a classe e calculo o patrimônio para essa classe aqui da forma como a gente viu aqui. Bom, é possível que um investidor que tenha cotas de um fundo de investimento, ele faça a transferência dessas cotas para uma outra pessoa? É possível, tá? Em regra, desde que a classe do fundo dele seja fechada.
Quando a classe ela é fechada, isso significa que o investidor ele não consegue resgatar a qualquer momento o dinheiro dele que está aplicado no fundo. E aí, nesse sentido, então, é possível que ele faça a transferência. Daí pode acontecer através de um termo de cessão e transferência, que vai ser assinado pelo cedente, ele, e pelo cessionário, que é quem vai receber essas cotas, ou então por meio de negociação em mercado organizado. Então, como ele não consegue fazer o resgate do valor dele lá do fundo de investimento, ele vai ter que achar uma outra pessoa que esteja interessada em comprar as suas cotas. Uma vez que ele consegue, ele pode fazer então pelo termo de cessão ou através de uma negociação em mercado organizado, aonde a outra parte vai comprar as suas cotas. E isso, né, detalhe, isso daqui, quando a gente estiver falando de cotas de uma classe fechada. E Renan, e se for uma classe aberta, como é que fica nessa situação? Bom, via de regra, não é possível, então, ser objeto de cessão ou de transferência de titularidade a cota de uma classe aberta. Mas existem exceções, tá? Então, por exemplo, aqui, quando acontecer uma decisão judicial ou arbitral dentro desse fundo de investimento, é possível que aconteça a transferência. Em operações de cessão fiduciária, execução de garantia, sucessão universal, dissolução da sociedade conjugal ou união estável do nosso cotista, transferência de administração ou portabilidade de planos de previdência, integralização de participações acionárias em companhias ou no capital social de sociedades limitadas, integralização de cotas de outras classes ou ainda resgate ou amortização de cotas em cotas de outras classes. Então, nessas situações aqui que são elencadas pela legislação, aqui a gente tem a possibilidade de cessão ou de transferência quando a gente estiver falando de uma classe aberta. Bom, vamos falar do processo de emissão aqui então das cotas. Quando a gente estiver falando aqui de uma classe aberta, para que aconteça a emissão de cotas, deve ser utilizado o valor da cota do dia ou do dia seguinte ao da data da integralização, segundo o disposto no regulamento. Então, se eu for fazer a emissão de uma cota para uma classe aberta, eu vou ter que olhar qual que é o valor da cota, né, do dia, que no exemplo que a gente calculou aqui é R$1.000. E aí eu vou poder emitir novas cotas no valor de R$1.000. Ou eu posso usar o valor da cota do dia, ou então do dia seguinte ao da data de integralização, que vai ser quando o investidor ele vai colocar o dinheiro dele nesse fundo de investimento. Integralização é quando ele efetivamente ele coloca e adquire essas cotas. Aí eu posso utilizar o valor da cota do dia, quando ele for fazer a integralização, ou então do dia seguinte. Na emissão de cotas de classe fechada, deve ser utilizado o valor definido ou calculado conforme definido na Assembleia de Cotistas que deliberou a emissão. Então, duas situações, tá? Na classe aberta, eu posso utilizar a cota do dia ou do dia seguinte ao da integralização. Agora, na emissão de cotas de uma classe fechada, aí tem que ser o valor definido. E é dessa forma aqui que o nosso investidor ele vai conseguir entrar no fundo de investimento. Então, por exemplo, se esse daqui, né, foi o valor da cota no dia da integralização, vai ser efetivamente esse o valor que o nosso investidor ele vai ter que adquirir as cotas por R$1.000, e aí se ele vai colocar aqueles R$5.000 que eu dei de exemplo, ele vai adquirir 5 cotas e esse fundo de investimento ele vai passar a ter mais 5 cotas no valor de R$5.000. E aí o patrimônio do fundo, consequentemente, vai aumentar. A gente vai aumentar o número do patrimônio e a gente também vai aumentar o número de cotas. Antes aqui eu tinha 1.000 cotas, né? Agora eu vou ter 1.005 cotas e nessa situação aqui o patrimônio ele vai aumentar em R$5.000, né? Vai ser 1 milhão. Será que tá certo? Acho que eu coloquei um zero a mais. Vamos ver. Aqui. Aí, agora sim. 1 milhão e 5 mil. Daí, se eu for dividir, o valor das cotas ainda vai estar valendo R$1.000. Isso, né? Se eu considerar aqui o valor do dia. Se no dia seguinte, por exemplo, o valor da cota mudou, porque o PL mudou, e agora essas cotas estão valendo R$995, pode acontecer de um dia para o outro. Se isso acontecer de um dia para o outro, e na hora da emissão dessas cotas for considerado o dia seguinte, então aqui vai ser diferente a lógica, porque o investidor ele não vai colocar, não vai comprar cotas novas que foram emitidas ao valor de R$1.000, mas sim ao valor de
5, né, que foi o que a gente teve aqui. Então eu tenho que ver o que diz o regulamento do fundo. Se eu uso o dia, se eu uso o valor da cota no dia da integralização ou se eu uso no dia seguinte. Agora, se for de classe fechada, então aí tem esse cálculo que já está definido. A distribuição de cotas de classe aberta independe de um prévio registro na CVM, tá? Então, pode acontecer aí novas cotas, a emissão de novas cotas no fundo de investimento, e isso não vai precisar de um registro lá na CVM. Já a distribuição de cotas de classe fechada deve observar a regulamentação específica sobre ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários. Aí, nesse sentido, tá, a gente tem, sim, a necessidade de registro. Esse registro pode ser automático ou, né, o registro ordinário. E os dois, né, se referem ao registro na CVM. Bom, quando do ingresso do cotista no fundo, o agente que tiver realizado a distribuição de cotas deve disponibilizar a versão vigente do regulamento, o que inclui o anexo da classe investida e o apêndice da subclasse investida, caso a gente tenha essa subclasse aqui. Tá? Então, quando o cotista ele entra no fundo de investimento, o que ele tem que receber? Ele tem que receber a versão vigente do regulamento. E se por acaso, né, a gente ter, então, classes e subclasses, para classe, eu vou ter um anexo dentro desse regulamento. Se for uma subclasse, aí eu vou ter um apêndice para cada subclasse. E o investidor ele vai receber, então, o apêndice referente à subclasse que ele investiu. Também, tá? Quando o cotista ele for entrar no fundo, ele tem que assinar um termo de adesão e risco que atesta que o investidor tem conhecimento das regras desse fundo de investimento, tá? Então ele vai saber, por exemplo, qual que é o risco dele colocar o dinheiro dele naquele fundo. Se é um fundo de renda variável, o risco pode ser maior do que, por exemplo, um fundo que seja conservador em renda fixa. E ele vai ter que atestar que ele sabe desses riscos. Esse termo, tá? Ele é dispensado quando a gente estiver falando de um fundo de renda fixa que ele seja simples. Tá? Depois a gente vai ver esse detalhe aqui. Quando for simples, quando for simplificado o processo aqui de um fundo de renda fixa, aí o termo de adesão e risco ele é dispensado, porque esse fundo ele é bem conservador, tá? Ele vai emitir majoritariamente em títulos públicos federais, e aí nesse sentido não precisa então a assinatura do termo de adesão e risco. Mas depois a gente fala especificamente sobre esse fundo aqui. Bom, como é que funciona o resgate e também a amortização de cotas dentro de um fundo de investimento? O regulamento, que é o documento que vai trazer essas regras do fundo, ele deve estabelecer os prazos entre a data do pedido do resgate, a data de conversão de cotas e a data de pagamento do resgate. Então eu tenho essas três informações aqui que devem constar lá no regulamento do fundo. Vamos supor aqui que eu tenho a seguinte situação. O nosso investidor ele solicitou a data, ou melhor, né, ele solicitou o resgate nessa data aqui, em 10 de março. Aí eu tenho que a conversão das cotas, também chamada de cotização, vai acontecer no dia 12 de abril e a data do pagamento do resgate vai acontecer no dia 15 de março. Então, eu tenho três situações aqui. Primeiro, eu tenho a solicitação do resgate, que é quando vai acontecer o pedido pelo nosso investidor. Tá? A partir do resgate, eu vou ter o que eu chamo de data de conversão das cotas, que é a cotização. Essa cotização aqui ela vai ter que ter um prazo, que pode ser, por exemplo, D+2, D+3, D+4, depende do fundo. Esse D+2 ou D+3 é em relação ao pedido de resgate do investidor. Então, o resgate acontece no que a gente chama, o pedido ele acontece no que a gente chama de D+0. E aí a conversão ela vai se dar em um tempo depois do pedido do nosso investidor. Pode ser pode ser D+0 também? Pode ser. Depende do que estiver estipulado no resgate. E o que significa essa cotização aqui? Bom, esse vai ser o período pelo qual vai avaliar quanto que as cotas daquele investidor estão valendo em um determinado dia. Isso porque todos os dias o valor da cota ela muda, né? Tanto que a gente viu aqui
que na hora de acontecer uma emissão das cotas, ou eu posso considerar o valor do dia da integralização, ou então do dia seguinte. Isso porque todos os dias as cotas elas vão mudando de valor, porque vão acontecendo resgates, despesas desse fundo também vão incidindo, e todos os dias eu vou tendo uma mudança no valor da cota. Aqui no exemplo, né, no primeiro dia que a gente avaliou, as cotas elas estavam em R$ 1.000. No dia seguinte, elas estavam em 95. No terceiro dia, pode ser que elas estivessem agora valendo R$ 1.000,05. Tá? Então, conforme os dias vão passando, isso daqui vai mudando, até porque também o fundo ele vai recebendo a rentabilidade dos ativos financeiros. E aí, nesse sentido, se o nosso investidor ele solicita um resgate, eu preciso definir qual que vai ser o valor da cota que vai estar valendo naquele momento para que ele consiga receber o valor dele. Porque no nosso exemplo aqui, o investidor ele comprou 5 cotas, né? E eu preciso saber, então, quando ele for fazer o resgate, quanto que essas cotas vão estar valendo para eu conseguir fazer o pagamento para ele, né? Se as cotas estiverem valendo R$ 1.000, ele vai receber R$ 5.000. Se essas cotas estiverem valendo R$ 2.000, ele vai receber R$ 10.000. Porque para definir o que eu vou pagar para ele, eu vou olhar qual que é o valor da cota naquele dia de cotização, que a gente já vai falar melhor sobre ele, e vou olhar quantas cotas ele tem. E aí, com base nisso, eu estipulo quanto que ele vai receber, tá? Então, agora falando sobre isso. A data de conversão de cotas, ou chamado período de cotização, vai ser o dia que eu vou definir qual que é o valor da cota para fazer o pagamento do resgate dele. Então, se o meu período de conversão de cotas é no dia 12 de março, vai ser ali que eu vou olhar o quanto que está valendo a cota, tá? Então vamos supor o seguinte, que eu tenho isso daqui. Eu vou colocar aqui segunda-feira, vou colocar terça, quarta, quinta e sexta-feira, tá? E vou colocar aqui as datas. Então, segunda-feira vai ser dia 10 de março, terça vai ser dia 11, quarta dia 12, quinta dia 13 e sexta-feira dia 14 de março. Na segunda-feira, dia 10 de março, foi solicitado aqui o resgate pelo nosso investidor, na segunda-feira. E aí a gente vai pensar o seguinte, tá? Aqui na segunda-feira eu tinha um valor para essas cotas aqui que o investidor ele possuía. Para cada dia, na verdade, eu tenho um valor, né, para as cotas. E esse valor ele tem que ser calculado, e quem faz esse cálculo aqui, já adiantando essa informação, é o administrador do fundo, ele que é responsável, então, por fazer o valor, para calcular o valor das cotas. Vamos pensar que na segunda-feira, essas cotas aqui, elas estavam valendo 1.100. Aí na terça-feira, elas passaram a valer 1.105. Na terça, né? Na quarta agora elas estão valendo 1.110. Na quinta, esse valor caiu um pouco, foi para 1.105 novamente. E na sexta-feira, elas permaneceram em 1.105. Pode acontecer de permanecer o mesmo? Pode, né? É um cálculo que deve ser feito. Se o nosso investidor ele solicitou o resgate no dia 10 de março, aqui as cotas que ele possuía estavam valendo R$ 1.100. Lembrando, tá, que ele tem 5 cotas. Na terça-feira, elas valiam 1.105 e na quarta, dia 12 de março, elas valiam 1.110. Qual que é o valor de cota que eu vou entregar para o nosso investidor aqui quando ele for fazer o resgate? Bom, eu vou ter que olhar qual que é o período de conversão de cotas, a cotização. Se a cotização ela acontece no dia 12 de março, eu vou ter que olhar aqui qual que é o valor da cota no dia 12 de março. Aí que eu vou fazer a conversão das cotas. Então, para o nosso investidor aqui, ele tem 5 cotas. Para eu saber o quanto que ele vai receber na hora que ele solicitar o resgate, eu vou pegar aqui os 1.110 que a gente tem de valor da cota e multiplicar pelo número de cotas que ele tem. Então, 5 vezes 0, 5, 5 vezes 1, 5, 5, 5. Então, o nosso investidor ele vai receber o valor de R$ 1.550. Isso porque as cotas, no período de cotização, elas valiam 1.110. Tá? Vou marcar aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vou marcar aqui e aqui. Deixei nas mesmas cores, tá? Só que detalhe, ele teve esse cálculo
Mas a data de pagamento do resgate está aqui para o dia 15 de março, né? Na verdade, isso aqui vai ter que ir para a segunda-feira da outra semana, tá? Então, sábado vai ser dia 15. Aí a gente vai ter domingo, dia 16, e só no dia 17 ele vai receber, então, efetivamente o valor dele, tá? Aqui no dia 17 de março ele recebe porque a gente começou na segunda-feira, dia 10. Então, no dia 17 de março ele vai receber. Quanto que ele vai receber? Ele vai receber 5.550. Mas, Renan, no dia 17 de março, essas cotas, elas voltaram a 1.100. E ele está recebendo pelo valor de 1.110. Não tem problema, porque no fundo de investimento foi definido que a conversão de cotas aqui acontece em D+2. Então a gente leva em consideração, né, o valor aqui das cotas em D+2. O que acontecer depois, o que aconteceu antes, não vai importar na hora de fazer o pagamento das cotas para esse nosso investidor. Então eu tenho que olhar esses prazos aqui e para saber efetivamente o quando que ele vai receber, eu tenho que olhar quanto que vai ser a data do pagamento do resgate. No caso aqui, né, a data de pagamento do resgate é D+5. Eu vou marcar aqui em outra cor, né? É D+5. Vai ser pago no dia 17 de março. Até vou trocar a data aqui, ó. Eu vou colocar o seguinte. Colocar isso daqui como 17 de março, mas é D+5, tá? Então, eu vou contar 5 dias da data do pedido de resgate e aí eu vou fazer o pagamento para o nosso investidor, que está aqui. Tá certo? É o que ele vai receber efetivamente. Aí, se cair em final de semana, tem que passar para o próximo dia útil. Então, recapitulando, 3 prazos. Data do pedido de resgate é quando o investidor ele se manifesta querendo retirar o dinheiro dele do fundo de investimento. Data de conversão de cotas vai ser quando a gente vai apurar qual que vai ser o valor que ele vai receber. E a data do pagamento vai ser quando o investidor ele vai receber efetivamente o dinheiro dele com base no valor que foi apurado na data de conversão das cotas, tá? Uma regra é a seguinte, tá? O pagamento do resgate não pode ser superior a 5 dias contados da data de conversão de cotas, tá? Então percebam aqui que minha conversão de cotas aconteceu em D+2 e o meu pagamento aconteceu em D+5. Então entre a conversão e o resgate eu tive 3 dias. Está dentro da regra, tá? Se fosse D+6, também estaria dentro da regra, porque são 4 dias. Se for D+7, estaria no limite aqui. Então, eu teria 5 dias de diferença, eu ainda estaria na regra. Agora, eu não poderia ter uma situação onde a conversão das cotas é em D+2 e o pagamento é em D+8, porque daí eu teria 6 dias de diferença entre a conversão e o pagamento, e aí isso não pode acontecer. Renan, eu poderia ter o seguinte, eu poderia, por exemplo, ter que a conversão de cotas ela acontece em D+30 e o pagamento do resgate acontece em D+35, eu posso ter essa situação aqui também, tá? Aí percebam como é que fica nessa situação. O investidor ele solicita o resgate em D+0, que vai acontecer no dia 10 de março, mas o período de conversão de cotas só vai acontecer no mês seguinte. Então, muita coisa pode acontecer no fundo entre a solicitação do resgate e quando efetivamente a gente vai fazer a conversão dessas cotas. E isso acontece, tem diversos fundos de investimento que têm um período de conversão de cotas que é mais longo. O detalhe é que eu não posso ter um pagamento de resgate que ele se separe do período de conversão de cotas, aonde eu tenho um espaço maior de 5 dias, tá? Geralmente a gente vê aqui também situações onde a conversão de cotas é em D+25 e o pagamento é em D+30. Pode acontecer também, tá? E pode ser que o prazo aqui seja menor? Pode ser também, né? Eu posso ter aqui prazos mais curtos. Depende da característica do fundo de investimento. Bom, olha só, no caso de fechamento dos mercados e em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da carteira, o administrador o administrador, o gestor ou ambos podem declarar o fechamento da classe de cotas para a realização de resgates. Então percebam o seguinte, o que está acontecendo quando o nosso investidor ele solicita o resgate? Eu tenho o patrimônio do fundo, né? E esse fundo aqui ele vai aplicar em diferentes ativos financeiros. Quando o investidor ele solicita o resgate, o gestor do fundo ele tem que tirar posições aqui aonde o fundo está investido para conseguir fazer o pagamento dos resgates. E para isso eu preciso que os ativos financeiros eles tenham liquidez. Até por isso que existem alguns fundos
que a depender de onde eles investem, eu solicito um período de conversão maior para que o gestor, então, ele consiga se desfazer das operações e pagar o resgate, para que ele tenha tempo suficiente, dado a característica de liquidez desses ativos. Tem ativos que têm menor liquidez. Agora, se acontecer, por exemplo, de eu ter situações aonde eu tenho uma iliquidez dos ativos componentes da carteira, aí, nesse caso aqui, a princípio, se acontecerem os pedidos de resgate, não seria possível fazer o pagamento. Por conta disso, então, nessas situações aqui excepcionais, o administrador, o gestor ou ambos, eles podem declarar o fechamento da classe para a realização de resgate. Isso aí não vai ser possível fazer o resgate, porque os ativos aqui eles estão ilíquidos. Eu não consigo fazer a conversão, não consigo solicitar o dinheiro em espécie desses ativos. Aí tem que ser divulgado um fato relevante e também o cancelamento, né? Se eu tiver, por exemplo, um pedido aqui de resgate que aconteceu antes e que ele está esperando para acontecer a conversão, né? Ele está esperando aqui a cotização. Aí, nesse sentido, também vão ser cancelados esses pedidos pendentes de conversão, que é um pedido que aconteceu quando, a princípio, ainda não estava fechado para resgate, estava esperando para acontecer a conversão. Pensa aquela situação, né, onde eu tenho uma conversão que ela vai acontecer só 30 dias depois. Né? Nessa situação, então, se foi declarado fechamento entre esse prazo aqui, os pedidos de conversão pendentes eles vão ser cancelados e o pessoal não vai conseguir resgatar até que seja resolvido essa situação aqui. Vou apagar isso daqui para limpar a tela e a gente continua. Caso a classe ela permaneça fechada para resgates, né, foi fechado aqui, por período superior a 5 dias úteis, o administrador ele deve convocar no prazo máximo de um dia para a realização em até 15 dias uma assembleia de cotistas de classe afetada para deliberar sobre as seguintes possibilidades, que podem ser adotadas de modo isolado ou conjuntamente. Então, fez o fechamento. Esse fechamento ele foi superior a 5 dias úteis. Ficou fechado por esse tempo aqui. Então, o administrador ele deve convocar no prazo máximo de um dia, ou seja, 5 dias úteis fechados, eu vou ter mais um dia aqui. Nesse prazo aqui, ele tem que convocar uma assembleia de cotistas dessa classe, ficou fechada, para que no prazo de até 15 dias, aí eu tenho mais um prazo aqui, que ele pode chegar de até 15 dias. Nesse prazo aqui, então, tem que acontecer a assembleia de cotistas que tiveram essa classe fechada, e nessa assembleia vai ser, então, deliberado o seguinte: a reabertura ou manutenção do fechamento para resgate, a cisão do fundo ou da classe, né, vai acabar ali então aliás, passar então esse fundo para um outro, a liquidação desse fundo aí sim é fechar, ou desde que de comum acordo com os cotistas que terão as cotas resgatadas, manifestada na assembleia ou fora dela, o resgate de cotas em ativos da classe, tá? Então, também pode acontecer isso. O detalhe é que essas possibilidades elas vão acontecer aqui nessa assembleia que tem que acontecer nesse prazo aqui, e tudo isso se dá por conta da iliquidez dos ativos financeiros aonde o fundo ele está colocando o dinheiro dele. Tá? E a gente tem uma outra possibilidade também aqui, que é a chamada de investimento por conta e ordem. Olha só, o gestor ele pode contratar o distribuidor para realizar a distribuição e subscrição de cotas de fundo por conta e ordem dos investidores. Como é que funciona isso? Eu vou ter um distribuidor aqui que ele vai estar fazendo a distribuição de um fundo de investimento. E aí o investidor, ele tem conta, né, como se fosse uma corretora, por exemplo, ele tem conta no distribuidor, ele não tem acesso diretamente ao administrador, ao gestor desse fundo de investimento, porque eu tenho um outro distribuidor aqui. Aí o investidor ele vai enviar uma ordem de compra de cotas a esse distribuidor, que é onde ele tem conta. O distribuidor, portanto, atuando por conta e ordem desse investidor aqui que mandou a ordem de compra, ele vai fazer a compra dessas cotas de fundo de investimento. O detalhe é que o distribuidor, ele apenas está distribuindo, ele não tem gerência aqui sobre o fundo de investimento. Mas mesmo assim, pelo fato dele estar distribuindo as cotas desse fundo aqui, ele vai ter que estabelecer uma relação com o administrador desse fundo aqui. E essa relação ela vai ser formalizada mediante um contrato entre essas duas partes aqui, tá certo?
Então, eu tenho um distribuidor que ele não é nem o administrador, nem o gestor do fundo de investimento, mas ele está distribuindo essas cotas aqui. E aí, um investidor que ele tenha conta nesse distribuidor aqui, ele pode comprar as cotas desse fundo aqui. Para isso, ele vai mandar uma ordem de compra e o distribuidor, atuando por conta em ordem desse investidor, vai fazer a compra dessas cotas aqui. Bom, os distribuidores aqui, eles assumem todos os ônus e responsabilidades relacionadas aos clientes, inclusive quanto ao seu cadastramento, identificação e demais procedimentos que caberiam originalmente ao administrador. Então, um distribuidor, em relação aos seus clientes, ele vai ter que assumir as responsabilidades que seriam do administrador, caso a distribuição estivesse acontecendo por conta do administrador aqui. Em relação a essas obrigações, a essas responsabilidades, a gente tem que eles são responsáveis pelo cadastramento, identificação e outros procedimentos do administrador. O distribuidor ele pode comparecer e votar nas assembleias de cotistas representando os interesses de seus clientes. Os clientes aqui, então, que têm conta no distribuidor, desde que eles possuam um mandato com poderes específicos para essa representação. Ele também tem que manter um registro complementar de cotistas específico para cada classe e, se houver, de subclasses de cotas, em que ocorra subscrição por conta e ordem, de forma que a titularidade das cotas seja inscrita no registro em nome dos investidores, atribuindo a cada cotista um código de investidor e sendo informado tal código ao administrador. Então, em outras palavras, o distribuidor aqui, ele vai ter que ter um registro dos seus investidores que estão comprando essas cotas por conta e ordem, tá? Vai ser um registro específico, vai ter um código aqui para o investidor, né? XY32, por exemplo, e esse código aqui do investidor, ele vai ter que ser enviado para o administrador do fundo de investimento, né, para ter essa separação entre o que advém do distribuidor e o que advém do administrador. Em relação ao contrato, tá? O contrato firmado entre o fundo e o distribuidor pode prever, dentre outras matérias, que na hipótese de rescisão desse contrato aqui, vai acabar então a relação entre o distribuidor e o fundo de investimento. Os clientes que sejam cotistas do fundo até a data de rescisão manterão o seu investimento por conta em ordem até que os próprios clientes decidam pelo resgate de suas cotas. Desde que o administrador do fundo e o distribuidor mantenham em relação a esses clientes todos os direitos e obrigações definidos na regulamentação pelo período em que tais clientes mantiveram investimento, tá? Então, aconteceu, vamos entender aqui a sequência lógica, tá? Distribuidor e fundo de investimento fizeram um contrato aonde o distribuidor vai passar a distribuir as cotas desse fundo aqui. Tudo bem, a gente vai ter o contrato que vai dispor sobre essa relação. O distribuidor foi lá e, atendendo uma ordem de seu cliente, ele comprou as cotas aqui desse fundo de investimento ao seu cliente. O cliente agora passa a ser cotista desse fundo de investimento. O distribuidor ele vai ter que trazer um registro para esse investidor, vai ter que trazer um código específico e vai ter que mandar esse código lá para o administrador. Bom, não é mais do interesse do distribuidor do fundo de investimento de manterem essa relação. Aí eles vão lá e eles fazem a rescisão desse contrato aqui. Agora, a partir de agora, o distribuidor então não vai poder mais distribuir as cotas desse fundo de investimento. Mas como é que fica na situação em relação àqueles investidores que já colocaram seu dinheiro no fundo através da distribuição por conta em ordem? Bom, nessa situação, a legislação ela fala que esse contrato aqui que foi firmado, ele pode prever, entre outras matérias, que acontecendo a rescisão, os clientes cotistas aqui, eles vão poder manter o dinheiro deles no fundo de investimento, até que eles mesmos decidam fazer o resgate de suas cotas. E aí eles ficam como investidores, mesmo essa relação aqui não acontecendo mais. É isso que a legislação fala, mas para isso tem que ter a previsão lá no contrato. Caso contrário, vai ter que acontecer o resgate das cotas desses investidores que atuaram por conta e ordem através do distribuidor.